fica curioso, querendo saber aquilo que o Pai preparou, não é? Então tem isso também no teu coração, que o Senhor com certeza preparou o melhor para você nesta noite, amém? Então vamos receber o nosso pastor com a linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz seja com você, amém? Vamos orar ao Senhor para Ele falar conosco, amém? Feche seus olhos. Lembre que está escrito: aquele que procura acha, aquele que pede recebe, e a porta se abre para aquele que bate. Eu creio que muitos desejam ouvir a voz do Senhor, mas talvez nem todos façam disso uma busca profunda em oração, orando com constância, orando de todo o coração. A Bíblia diz que nós o buscaremos, o encontraremos, quando o buscarmos de todo o nosso coração. O Senhor se revela por meio da palavra dEle, e quando buscamos ouvir a voz do Senhor de todo o nosso coração, a palavra do Senhor se torna como a chuva, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Então ore ao Senhor. Se você já fez isso hoje, faça de novo, mas se você não fez, ore para o Senhor falar com você através da mensagem que será pregada. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que privilégio maravilhoso é esse, Pai, de podermos meditarmos nas Escrituras Sagradas, de podermos sermos instruídos pelas Escrituras. Sabemos, Jesus, que o Senhor é o Verbo vivo, o Senhor é a palavra, e na Tua palavra está escrito que a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Então, Senhor, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos ver simplesmente um livro com letras inanimadas, mas temos que perceber a Tua existência ali, Senhor, a Tua vida ali, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por esse grande privilégio, Pai, de podermos livremente, de podermos abertamente meditar na Tua palavra, Senhor. Senhor, e nós oramos ao Senhor nesta noite e também pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para Te ouvir. Senhor, nós precisamos receber o testificar do Teu Espírito em nossas vidas. Nós precisamos crer na Tua palavra, entender a Tua palavra, entender os mistérios que ainda estão ocultos de nós, Pai. Que o Senhor venha trazer discernimento, entendimento, revelação, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Dê mais uma forte salva de palmas a Jesus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, amém. Hoje eu pretendia falar sobre jejum com vocês, estava até já com a estrutura da mensagem toda preparada, mas veio outra inspiração, não é? Eu quero falar nessa noite mais uma vez sobre oração, né? Nós estamos falando sobre o tema jejum e oração. Começamos pelo tema de oração e hoje eu entraria no jejum, mas ainda vamos falar sobre oração. Eu creio que eu recebi do Senhor uma inspiração para trazer essa palavra para você, amém? Aleluia. Talvez você precise dessa palavra hoje, por isso que eu vou pregar ela, não é? E o título que eu dei a essa mensagem é oração, expressão de zelo pela casa do Senhor, amém? Repita comigo: oração, expressão de zelo pela casa do Senhor, amém? Mateus 21, do 12 ao 13, diz assim: tendo Jesus entrado no templo,
expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, não é? Mas agora no final deste ano, o Senhor tem nos conduzido, não é, a um caminho, a um discernimento, a uma busca, a uma entrega, a fim de que o nosso zelo pela igreja aumente, não é? Como o dom que Deus me dá é o dom de anunciar a mensagem, é o dom de ensino, o dom da pregação do Evangelho, não é? Como que eu discerno a direção que Deus quer nos encaminhar, através da inspiração da palavra que Ele dá para mim pregar, não é? Eu procuro ser um homem dedicado a este ministério, né? Como disseram os apóstolos lá, né? Eles não era justo eles servir à mesa e abrir mão do ministério da palavra e do ministério da oração, não é? Então, eu sou uma pessoa aqui na igreja que tenho como principal objetivo essa dedicação, né? Dedicação à oração, dedicação à leitura, porque, né, sem oração e sem leitura das Escrituras Sagradas, eu não tenho que falar para vocês aqui, né? E óbvio que tudo isso o Senhor usa, né, para trazer a inspiração dele. Então, o Senhor tem nos conduzido a um caminho onde Ele quer que em nós seja despertado um zelo que talvez já teve e acabou esmorecendo, ou talvez um zelo que você nunca teve ainda pela casa do Senhor, que é a igreja do Deus vivo. Não é verdade? Sim ou não? Né? Nós estamos passando o mundo, né? Se você acompanha as notícias do mundo e quem tem uma visão profética sobre o plano de Deus sobre a terra, precisa estar ligado no que está acontecendo na terra. Isso é muito importante nós entendermos, não é? A igreja não pode ficar fechada dentro da própria igreja. Nós temos que olhar para o contexto do mundo, até porque Satanás, ele trabalha no mundo, o mundo jaz do maligno, não é? E através do mundo, ele quer contaminar a família e ele quer contaminar a igreja, não é verdade? Sim ou não? Quantas vezes a gente fala, né? O mundo está entrando para dentro da igreja, não é? E realmente, muitas vezes entra por quê? Porque as pessoas, elas não estão discernindo o que está acontecendo no mundo, não é? Que Satanás faz no mundo para influenciar a igreja. Só um exemplo, na quarta-feira passada, né, as irmãs tiveram aqui o momento, o celulão, não é, da pós-conferência. Eu tive um celulão com os irmãos, não é? E nós fizemos um bate-papo sobre o tema, Deus chamou por cabeça e não por cauda. É ou não é verdade? Não é? É a cabeça que balança a cauda e não a cauda que balança a cabeça, né? E nós conversamos sobre um parâmetro geral que nós vemos no mundo, né? Entendeu? Nós vemos no mundo, entendeu? Nós vemos ao longo de décadas, entendeu? Uma desconstrução da imagem do homem. Satanás sabe que o homem foi colocado como cabeça, não é? E Satanás, então, ao longo de décadas, ele vem trabalhando por uma desconstrução, entendeu? Primeiro da maturidade do homem, entendeu? Depois da masculinidade do homem, principalmente, óbvio que atinge todo mundo, e depois
da sexualidade do homem. Óbvio que isso não é só com o homem, né? Isso acontece com todo mundo, mas a cabeça, não é sempre o alvo maior. Se a gente quer matar um inimigo, a gente quer acertar ele aonde? Na cabeça, não é verdade? O cabeça representa o líder, e a Bíblia diz que se o líder é ferido, se o pastor é ferido, as ovelhas vão ficar dispersas. Então eu acredito, por exemplo, que muito do que acontece no mundo hoje é porque o homem não percebeu a estratégia maligna, né, que Satanás começou a estabelecer no mundo para atrasar a maturidade do homem, para destruir a masculinidade do homem. E agora, existe um trabalho ferrenho aí para destruir a sexualidade do homem, né? Como que foi destruído a maturidade do homem? A partir da Segunda Guerra Mundial, Woodstock, aquela coisa toda, né? A gente olhando para o mundo, porque a Bíblia fala o que vai acontecer no mundo, não é verdade? Até se a gente quer entender os tempos proféticos, a gente tem que olhar para o mundo, não é? Aí começou aquele negócio, faça amor, não faça guerra, não é verdade? Né? E a partir do cenário criado por aquela guerra, que você sabe que é maligna, né? Não era de Deus aquela guerra, nem a primeira, nem a segunda, né? A partir do cenário criado pelaquela guerra, muita frustração, não é? Muitas pessoas perdendo pai, mãe e filho, aquela coisa toda, né? Estabeleceu-se a cultura do entretenimento, entendeu? Quando eu era criança, e o meu pai tinha lá seus 40, 45 anos, o que eu vi meu pai fazendo? Eu vi meu pai lendo jornal em casa, eu vi meu pai assistindo um telejornal em casa. Hoje não é incomum a gente ver um homem de 40, 45 anos fazendo o quê? Envolvido com entretenimento, seja ele qual for, não é? Vendo vídeos não informativos no YouTube, no TikTok. Hoje o que não falta é entretenimento, né? Não é verdade? Não é? E o que acontece? Hoje tem uma estatística que diz que, em média, um homem amadurece entre 45 e 50 anos. Nós não olhamos com os olhos bíblicos para a tendência lá de fora, você está entendendo? Né? E acabamos caindo nesse engodo. Não é? Então, é a famosa síndrome das crianças de 90 quilos. Você está entendendo? Aí depois disso, começou-se um movimento no mundo para destruir a masculinidade do homem. Só estou dando um parâmetro para vocês entenderem porque é importante a gente olhar para o mundo. Entendeu? Não vou falar sobre esse assunto não, só para dar um entendimento, para relembrar os irmãos que ouviram. Né? Aí presta atenção, tem café aí? Aí presta atenção. Aí começou o tempo das roupas unissex. Eu me lembro, eu tenho 46 anos, eu me lembro que acho que eu devia ter 7 ou 8 anos, foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar de roupa unissex. Entendeu? A Bíblia diz que o homem não deve se vestir como mulher e que a mulher não deve se vestir como homem. O padrão de vestimento é um padrão social, amém? Primeiro, não pode ser indecente. E existe roupa que é roupa de mulher e existe roupa que é roupa de homem. Tem que ter uma separação, não é verdade? E aí inventaram o produto unissex. Eu me lembro que uma vez minha mãe foi numa loja comprar sandália para a gente, tênis para a gente. Meu irmão, e tinha uma vendedora do capeta, eu acho, né? Ou era do capeta, ou estava iludido pelo capeta, que ela conseguiu vender para minha mãe 3 pares de sandália unissex. A mulher entrou na mente da dona Sara e ela acreditou e estava numa promoção, está mais barato, né? A sandália de menino estava um valor, a sandália de menino estava outro valor, lá em casa só menino, não é? E só que a sandália unissex, pensa, minha mãe era empregada doméstica, não é? Sustentava 4 filhos sozinha. Óbvio que ele comprava mais barato, não é verdade? Não é? E ela acabou caindo
né, naquela, né, no preço, na lábia do vendedor, que o vendedor queria vender, porque o vendedor ele quer vender o mais barato ou o mais caro, né? O mais caro, mas por que ela forçou o mais barato? Porque o dono da loja disse assim, vamos vender isso aí para, né? Minha mãe comprou, quando a minha mãe chegou em casa com a sandália, mãe, eu não vou usar isso aí é de mulher. Não, filho, isso era unissex. Aí, rapaz, acho que eu fui uns 3 dias para a escola com aquela sandália. Pensa que todo mundo ri de mim que eu estava usando melicinha. Pensa para um guri de 7, 8 anos, 9 no máximo, entendeu? Né? Entendeu? Aqui vocês falam zoar, lá no Rio Grande do Sul a gente fala se arriar, se arriando em mim, não é verdade? Se arriando em mim, me chamando de menininha, não é? Essa é a memória que eu tenho, não sei se começou antes, mas deve ter começado ali uns 40 anos atrás, mais ou menos. E aí, meu irmão, começou-se uma moda ao longo do tempo de começar a incorporar, não é, na vestimenta do homem, coisas de mulher. Aí começou, né? Aí daqui a pouco começou a ouvir o brinquinho numa orelha. Aí de um tempo começou a ouvir o brinquinho nas 2 orelhas, não é verdade? E a gente vai se acostumando. Primeiro fica estranho, né? Depois fica até aceitável, depois passa a ser normal, e quem não faz se sente até ruim, não é verdade? Não é? Aí teve um tempo, né, que o homem começou a usar roupa rosa, lembra disso? Tudo acontecendo lá no mundo, mas acaba entrando dentro da igreja, não é verdade? Não é? Brinquinho, aí, né, pulseirinha, e calça mais apertada, não é verdade? Roupa rosa, rosa é de menina. Pergunta para a Lara qual é a cor preferida dela, é rosa. E ele pergunta para ela qual é a cor preferida do papai dela, ela vai dizer, é azul, papai é azul. Ela é rosa, a mamãe também é rosa, né? Meu irmão, até calça saruel os caras fizeram para homem. Não é verdade? Você está entendendo? Então destruíram a masculinidade. Não sei se você viu a crítica sobre o filme Top Gun Maverick, não é? Os críticos fizeram uma crítica negativa ao filme, dizendo que aquele filme tem excesso de masculinidade. Você está me entendendo? Né? Pensa só. E agora, você sabe, né? A moda agora é destruir a sexualidade do homem, não só do homem, da mulher também, né? Mas se fere a cabeça, o resultado é pior. Você está me entendendo? Não é? Homem que passa, se a gente parar para um monte de coisa, homem que pinta unha, passa esmalte, homem que passa maquiagem, não é? Teve um tempo que no aniversário das minhas, ela queria que eu usasse maquiagem para tapar o meu rosto bonito. Eu falei, mas de jeito nenhum, meu irmão. Tem gente que fala, isso é coisa de machista. Não, mano. Existe coisa de homem e existe coisa de mulher. Isso não é nem religiosidade, não. Você está me entendendo? É uma realidade. Entendeu? Porque tudo, olha só, você tem que entender uma coisa. Tudo que o diabo faz no mundo, meu irmão, é para atingir quem? A família e a igreja. O diabo trabalha. Ele luta arduamente. Ele tenta destruir de qualquer forma a família e a igreja. Não é verdade? Não é? Agora, não é? Já estão usando na escola a seguinte estratégia. Olha só. Na sua casa, tem banheiro masculino e feminino? O que as crianças dizem? Não. Por que na escola tem que ter? Lá em casa o papai não usa o mesmo banheiro que a mamãe. Você não usa o mesmo banheiro do seu irmãozinho? Então na escola também pode. Você está entendendo? Não é? Então, não tem mais, primeiro não tem mais trabalho na maturidade, tanto do homem como da mulher. É muito mais fácil convencer uma pessoa imatura de algo que não tem valor do que uma pessoa madura, não é verdade? Não é? Aí depois que nos prenderem a uma imaturidade, vieram dizer que a gente pode usar roupa de qualquer jeito, e agora estão querendo dizer para a gente que você, né, você não nasce macho e fêmea, né, você nasce um ser assexuado,
e com o tempo você descobre. Entendeu? Essa é a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender que tudo que acontece no mundo, tem dois grandes objetivos: atingir a família e atingir a igreja. Amém? E o mundo está passando por um tempo difícil. Quem sabe como está passando por um tempo difícil aí? O mundo está passando por um tempo difícil. O Brasil, ele está passando por um tempo muito não. Tem mais, está bem difícil, mas tem nação que está pior que a gente. Não é verdade? Mas se nós não cuidarmos, a gente vai ficar que nem eles. Você está entendendo? Não é? Por quê? Que o diabo trabalha para implantar essas dificuldades no mundo. Assim como todas as outras coisas que ele faz. Ele quer atingir a família e atingir a igreja. Por quê? Porque o diabo ele conhece Bíblia melhor do que a gente, não é verdade? Sim ou não? O que a Bíblia diz que acontece com as pessoas em momentos difíceis? O que a Bíblia diz que acontece com as pessoas em momentos difíceis? Que bom seria, mas não diz isso. Diz para se achegar a Deus, sim. E dá um conselho, quando quem estiver sofrendo, ore, é verdade. Quer dizer, o momento difícil gera sofrimento. Quando a gente está sofrendo, a gente tem que fazer o quê? Orar. Mas é isso que a maioria das pessoas faz? Não. Infelizmente não. É um conselho que ele dá, né? O Senhor disse desde lá do início: coloco de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, não é verdade? Né? A vida é representada pela oração no momento difícil, entendeu? Então, o que a Bíblia diz que acontece com as pessoas no momento difícil? O amor das pessoas esfria, não é verdade? Através do apóstolo Tiago, o Espírito Santo nos revela que nos momentos difíceis, o amor das pessoas começa a esfriar, entendeu? Diz que nos últimos dias, né, o amor de muitos esfriaria, e ele fala no contexto, porque o contexto são momentos difíceis, haverá momentos difíceis, e o amor de muito vai se esfriar, entendeu? Então, se nós olharmos, né, se você acompanhou, por exemplo, as estatísticas, não é, as estatísticas sociais da pandemia, alguém acompanhou aí? Uma delas é que o divórcio aumentou exponencialmente, entendeu? Então, nos momentos difíceis, o amor da gente vai esfriando. Quer dizer, o marido ama menos a esposa ama menos o marido, os pais amam menos os filhos, ficam mais preocupados, mais chateados, mais cheios de problema, já não pensa tanto, já não tem paciência, não é verdade? Sim ou não? Os filhos, né, respondendo a essa ação dos pais, também vão amar menos, vai esfriando o amor, entendeu? Mas essa estratégia não é para só atingir a família, é para atingir também a igreja. E acontece que o amor de muitos também começa a esfriar. Eu hoje à tarde, pensando sobre isso, domingo passado eu preguei sobre a igreja é a mãe de todas as bênçãos, e esse domingo nós começamos a questão, né, do sacrifício anual, né? O bispo Palaroni mandou as ministrações para os pastores. Eu li a ministração, falei: nossa Deus, sabe quando tu lê assim, tu não tem paz no negócio? Eu falei: o que o senhor quer que eu pregue então? E aí veio a mensagem que eu preguei, não é? No domingo, você estava aí, você viu? Então o que eu percebi? O Senhor está conduzindo a gente a recuperar esse amor que talvez você perdeu aí, né? Nesses momentos difíceis na vida, né? Quantas pessoas tiveram insegurança financeira por causa dos lockdowns, não é verdade? Não é? Difícil alguém que não passou, só se você é funcionário público, porque funcionário público não sofreu nada, mas se você não é funcionário público, entendeu? Me lembro das irmãs que não tinha mais diária para fazer,
não é? E a redução redução, né, pastor Marquinhos? De horário, tu mesmo ganhou um pouco menos, não é verdade? Não é? O governo pagava um pedaço e o patrão pagava outro pedaço, aí vinha em 2 pedaços o salário. Você sabe que o salário despedaçado parece que menor, e despedaçado ele já viu, né? Então eu entendo, não é, que o Senhor, Ele quer trabalhar com a gente para resgatar esse amor que talvez você perdeu, se esfriou, esse zelo, esfriou o zelo, esfriou o compromisso, não é? Hoje nós vemos, né, entendeu? Então nós precisamos ter maior zelo pela casa de Deus, que é a igreja do Senhor, não é verdade, né? Assim como o zelo do judeu o zelo por Deus do judeu era mostrado pelo zelo que ele tinha pelo templo, né, que era a casa de Deus para eles. Hoje, para nós, a expressão desse zelo que nós temos, a expressão do nosso amor por Deus, é mostrado pelo zelo que nós temos pela igreja. Mas também nós temos um problema, entendeu? Infelizmente, né, igreja ocidental, nós desassociamos o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com a igreja. Nós desassociamos. É muito comum nós vemos as pessoas, não é? A gente, né? Você sabe como é que é, né? Você vê uma pessoa enfraquecendo na igreja, né? Enfraquecendo os compromissos, começa a faltar mais culto, começa a faltar célula, não é? Daqui a pouco já não está mais dizimando mais, aquela coisa toda. Aí você vai para ela assim: não estou preocupado contigo. Não, pastor, minha vida com Deus está boa. Ela desassocia a vida dela com Deus da vida dela com a igreja, como se desse para separar a cabeça do corpo e ficar tudo bem. Não, imagina que alguém vai cortar a sua cabeça do seu corpo agora, vai ficar tudo bem? Não é? Nós vemos isso também quando, né, a gente ensina as pessoas a ter o compromisso com as coisas da igreja, e a pessoa pergunta assim para mim, assim, mas pastor, faltar um culto só vai fazer diferença, um culto só não vai atrapalhar minha vida com Deus. Não é verdade? Não é? A questão não é faltar um culto só. Essa pessoa que tem essa desculpa, essa justificativa, ela não falta um culto só, ela falta um culto só toda semana, ela falta um culto só de 15 em 15 dias, não é verdade, né? Aí eu pergunto, né, imagina se hoje eu faltar de dormir com a minha esposa, vai atrapalhar o meu relacionamento com ela, sim ou não? Claro que vai. Não é exagero. Aí você vai dizer, mas tu dormiu todas as noites esse ano com o teu marido, só uma que ele não foi dormir, não disse por quê, tu já ficou louca? Não tem lógica, não é verdade? É claro que ela está certa, entendeu? Não é? Para mim não dormir com ela, tem que pedir permissão, concorda comigo? Tem que pedir permissão, tem que dar uma boa justificativa, porque senão, não posso. Então nós vemos que as pessoas, elas parece que elas desassociam a vida dela com Deus com a vida dela com a igreja, ao ponto de ter gente que chega a acreditar. Gente, eu vou dizer isso aqui porque eu escuto essas coisas, tá bom? Não estou inventando, não foi um anjo que me disse, não. Eu escuto isso com os ouvidos, que eu nem sei se essa terra vai comer, vai que eu seja arrebatado aí, né? Então, não, pastor, tenho que reduzir meu compromisso com a igreja, que eu preciso de mais tempo para me dedicar a Deus. Eu falei, cara, eu não penso em reduzir tempo no Facebook, não pense em reduzir tempo em vendo, sei lá o que, filme, não pense em reduzir o sono, né? Não pense em reduzir um pouco do trabalho, não é verdade?
Pensa em reduzir sempre o quê? Não, tem que reduzir os compromissos com a igreja, porque eu preciso, assim, sabe, de um tempo mais, para me dedicar mais para Deus, e aquela coisa toda. Só que na verdade, gente, não dá para separar. Não entendeu? Porque se a Bíblia diz que Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja, dá para a gente separar uma coisa da outra? Não dá. Nós caímos nesse erro. E a grande estratégia de Satanás, quando vem as dificuldades no mundo, de nos esfriar na nossa vida na igreja, é exatamente nos afastar uns dos outros, para também nos afastar de Deus. Irmãos, eu sou crente, vai fazer 21 anos. Só que são 21 anos bem aproveitados dentro da igreja. Eu fiquei pouco tempo sentado no banco da igreja. Muito cedo eu comecei já a apacentar, a liderar uma célula. Você está me entendendo? A igreja, eu fui o terceiro membro da igreja. Então, tipo assim, pensa num pastor que precisava de ajuda naquela época, era o meu. Você está entendendo? Fazia de tudo, meu irmão. Você está me entendendo? Então, né, eu tive a dificuldade da desestrutura de uma igreja pequena, mas eu tive o privilégio de poder participar de um monte de coisa. Você está me entendendo? Isso me ajudou no meu crescimento. Cara, eu nunca vi alguém que faz assim, pastor, eu vou largar de lado meu compromisso agora, eu vou deixar para trás o negócio agora, que eu preciso de um tempo para mim, eu nunca vi uma pessoa dessa cumprir de fato o propósito para qual ela está estabelecendo, porque ela está se enganando, não é? A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, 39, coloca aí, ou 10, 39, acho que é 10, 39, coloca aqui, meu filho. Mas porém nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então, meu irmão, biblicamente, todo retrocesso te leva para onde? Te leva para onde? Para a perdição. Porque olha só, é fato que às vezes você está fazendo uma coisa, você assumiu um compromisso na igreja, sei lá, você é líder de uma célula, líder de um ministério, você é pastor, e daqui a pouco, meu irmão, você se depara com algo, com um pecado, com uma situação na sua vida que te envergonha, que você não podia ter, em função da responsabilidade que você tem. Isso é comum acontecer na vida da gente, viu? Não é? Eu acredito particularmente que Deus nos dá responsabilidades para que a gente consiga ver na vida da gente coisa que sem ela a gente não veria, não é? Quantas coisas você viu na sua vida só depois que casou? Quantas coisas você viu na sua vida só depois que se tornou pai e mãe? Não é verdade? Se você não tivesse tornado pai e mãe, quantas coisas ruins você não veria na sua vida? Aí, diante dessa situação, você tem duas coisas a fazer. Você se sente indigno e aproveita aquele momento para largar e esperar resolver para fazer, ou você resolve isso na sua vida? O que Deus quer que você faça? Mas o que a maioria das pessoas faz? Retrocede. E quando retrocede para quê? Para a perdição. Não é? Isso é falta de quê? De fé. E nos acaba levando à destruição da nossa alma, não é? Então, vivemos, só um panorama para você entender por que o Senhor tem trabalhado com a gente para resgatar esse amor pela igreja, esse zelo pela igreja, não é? A igreja é a mãe de todas as bênçãos. Deus é o Pai, vem tudo dele, mas tudo que Ele nos dá através da igreja. Quem é que salva? Mas através de quem? Da igreja. Todo aquele que pedir ajuda do Senhor será? Mas como pedirão, se não ouvirem falar do Senhor? E como? Não é? Saberão do Senhor se não ouvirem a mensagem. E como?
ouvirão a mensagem se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí chegou na igreja. Quem é que envia mensageiro? A igreja, não é verdade? Né? A igreja que envia os mensageiros. Você está entendendo? Por que eu estou aqui? Porque a igreja me enviou. O que você vai, onde você vai? Que a igreja te enviou para você fazer isso, não é verdade? Não é? Você sabe que é sua responsabilidade. Então, por isso que nós temos que estar ligado nas coisas. Entendeu? E um crente que não peleja contra as coisas que estão acontecendo lá no mundo, ele vai acabar deixando aquilo vitimizar ele, na sua casa, na sua família e na igreja. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu vi contar uma piada, entendeu? Que foi quando fizeram a Maria Fumaça, e a Maria Fumaça estava passando lá nos campos lá as pradarias lá dos Estados Unidos, e tinha um fazendeiro lá que só cuidava dos bois, não saía muito de lá, entendeu? Daqui a pouco encontrou uma vaca morta na fazenda dele, perto da fazenda dele, e foi lá ver o que era, e viu aquele trenzão vindo, e o trem volta e meia passava por cima de uma vaca, entendeu? E falou, vou matar esse bicho, porque ele achava que era um bicho. Vou matar esse bicho, porque, né? Entendeu? Aí fez uma muralha lá, outro dia o trem passou, arrebentou tudo, e foi tentar, e dava tiro e nada acontecia, entendeu? Ele falou, rapaz, eu vou ter que ir para a cidade, para mim ver se tem uma novidade, uma arma nova, algo mais poderoso, para eu poder matar esse bicho, que eu nunca vi esse bicho. E lá ele foi viajar para a cidade. Foi para a cidade, chegou na cidade, estava lá procurando uma loja, passou onde tivesse uma arma mais poderosa para matar aquele bicho. Ó, tem um bicho assim, 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 qual arma que mata esse bicho? Entendeu? Passou por uma loja de brinquedo, viu um ferrorama, entrou, puxou a pistola e deu um monte de tiro, pá, 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 acabou com o ferrorama. Todo mundo, rapaz, o que aconteceu? Por que você fez isso com o ferrorama? Falou assim, tem que matar enquanto é pequeno, porque depois que cresce esses bichos aí, só dão prejuízo. Você está entendendo? Né? Então, a gente tem que ver a coisa lá, ó, quando está sendo, né? Quando está sendo planejada, e matar lá, não deixar crescer. Que quando uma coisa é no mundo, né? Quando chega na sua casa, é porque já está grande. Quando começa a atrapalhar a igreja, é porque já está grande, não é? Mas qual o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é fazer com que o seu amor esfrie, que a sua dedicação esfrie, que você deixe de olhar para a igreja e você comece a olhar mais para você, entendeu? E qual é o mandamento bíblico? Você manter os seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí nós vemos dificuldade no mundo, dificuldade na igreja. Entenda, nós naturalmente somos conduzidos ao seguinte pensamento, cara, sabe uma coisa, eu vou cuidar da minha vida. Não é? Mas quando, por exemplo, que num relacionamento, não é? O cônjuge pensa assim, sabe uma coisa, eu vou cuidar de mim mesmo. Quando já veio a frustração, quando o amor já esfriou, você está entendendo? Então, você precisa abrir a sua mente para isso, entendeu? E perceber, né, sabe, o caminho que Deus está nos conduzindo, para que esse amor pela igreja seja restabelecido, não é? E uma vida de oração, ela é a chave para tudo isso, porque conforme nós vamos decorrer aqui na mensagem de hoje, você vai ver que a oração, ela é a grande expressão de zelo pela casa do Senhor. Essa é uma grande verdade. Não é qualquer oração, é uma oração dentro do propósito certo, dentro do propósito específico. No texto que a gente leu aqui, Jesus encontra uma situação semelhante a essa que a gente está vivendo aqui. Entenda, qual era o momento, qual era o tempo, né? O tempo que Jesus vivia aqui. Vamos entender isso.
fazia aproximadamente 400 anos que o Senhor não falava mais. E voltou a falar por meio de João Batista, não é? Que era Elias, que foi profetizado lá, né, em Malaquias, no final do último livro da primeira aliança, não é? O Malaquias profetizou que o Senhor enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que quando ele viesse para abençoar a terra e não para destruí-la com maldição. Então João Batista, né, primo de Jesus, né, filho de uma prima de Maria, então primo segundo de Jesus, não é? Primo de segundo grau de Jesus. Né, você conhece a história da Bíblia lá, não vou contar isso agora para você. Ele foi levantado como a personificação de Elias. Não reencarnação, porque reencarnação não existe, mas a personificação existe. Quer dizer, o que é personificação? Alguém que fluía no mesmo dom profético que Elias, né? no espírito de Elias. O que é o espírito? É a forma, você sabe que todo mundo tem o mesmo espírito, mas digamos que o espírito se manifeste na sua vida, sabe, exatamente como alguém que se tornou um ícone na Escritura Sagrada. Não é? A gente chama isso de personificação, entendeu? Então, o Espírito Santo se manifestava na vida de João Batista, não é? De uma forma muito semelhante que se manifestava na vida de Elias. Então, havia um tempo de silêncio, e só tinha um profeta naquele tempo, depois de 400 anos, que começou a falar das coisas de Deus. Olha aqui, gente, a maioria dos crentes hoje vive um silêncio espiritual. A maioria dos crentes hoje não tem facilidade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Falta zelo pela vida espiritual, falta busca, falta entrega, falta consagração, falta uma vida devota a Deus, falta devocional, não é verdade? Não é? Quem faz devocional não quer dizer que de fato tem uma vida devota a Deus, mas é impossível ter uma vida devota ao Senhor sem um devocional diário. Impossível, impossível. Deus é uma pessoa, e a gente tem que se relacionar com Ele como uma pessoa, a gente tem que falar com Ele todos os dias, de preferência mais de uma vez por dia. Você está entendendo? Quem é casado aí? Imagina você falar com seu esposo, com a sua esposa, só uma vez por dia. Hã? Imagina se você falar um dia sim, um dia não. Ixi, não vai durar muito esse casamento não. E nunca falar. Né? Tem crente que não ora. Né? Que entenda uma coisa, ó, a pior coisa que tem num relacionamento é a pessoa não falar contigo, mas quando precisa de alguma coisa vai lá e te pede. Não é verdade? A pessoa te ignora o dia inteiro. Lembra de algo que precisa, vai lá o quê? E pede. Aí o crente passa o dia inteiro sem falar com Deus, na hora de dormir, sabe que precisa dormir. Ô, Senhor, me dá uma noite de sono, Senhor, não sei o quê. Só vai lá e pede, acabou, e amém. Rapaz, se eu fosse Deus, velho, mandava um anjo para puxar seu pé o dia inteiro. Agora não vai dormir. Só de raiva não vai dormir. Eu sou a sorte que eu não sou Deus. Você está entendendo? Então, nós vivemos numa condição assim a maioria dos crentes vive numa condição de silêncio divino, não porque Deus não fala, naquele tempo porque Deus não falava, agora porque você não escuta, não é? Tem gente que consegue estar num culto como esse aqui, ó, mexendo de celular, falando com o vizinho, sem escutar a voz de Deus. Você acredita nisso? Não, tudo bem. Eu também estou pregando no celular. Mas eu estou pregando, está aqui o esboço da mensagem, aqui, ó, tá bom? Não estou assistindo nada aqui, não. Hoje o celular, ele é um instrumento, não é verdade? Hoje tem tudo aí. Eu não uso mais Bíblia de papel, entendeu? Prego no celular, muito mais fácil, escrevo tudo aqui, minha Bíblia está aqui, minhas anotações estão aqui, entendeu? O cara que roubar meu celular vai me dar um problema na minha vida, que eu vou ter que escrever tudo de novo, bem que está na nuvem, né? Mas se ele abrir e ler, ele vai virar crente, vai ser evangelizado, não é verdade? Ele vai se dar bem. Então, mas às vezes conversando, né? Se quando Deus está usando alguém para falar, você não consegue parar para prestar atenção, para ouvir,
Imagina quando não tem ninguém para Deus usar falar contigo, Ele quer falar diretamente, que a sua sensibilidade tem que ser muito maior. Não é verdade? Ó, faz um estudo aí. Quando que Deus mandava o profeta falar com alguém? Quando a pessoa estava sem sensibilidade para ouvir o que Deus queria falar. É assim que funciona. Porque se a pessoa tivesse ouvido, o Espírito Santo era de nós. Não é verdade? Não precisava. Como o ser humano é coração duro, ouvido mais duro ainda. Já viu, né? Segunda coisa, não é? Eles viviam debaixo de um governo injusto, sim ou não? Viviam debaixo de um governo injusto. Eles pagavam altos impostos. Aquele povo tinha raiva de quem? De publicano, cobrador de impostos, não é verdade? Não é? Hoje nós vemos uma situação parecida, gente. Não é? O brasileiro é um dos seres humanos que mais paga imposto na vida. Teve até o pessoal fez um cálculo aí que tem não sei quantos meses por ano, 3 meses por ano, que você trabalha só para pagar imposto. Né? Então é como se você, imagina só, o governo fala assim, você não vai pagar mais imposto, mas a partir de agora, você não vai pagar mais imposto, tem nada. Mas falar de 3 meses, vai ser meu. Você vai ficar 3 meses sem receber nada. Só que isso é descontado em 12 meses. Você está entendendo? Então, são momentos difíceis, né, que nós vivemos, instabilidade, não é? Hoje, essa instabilidade política que nós vivemos aí, entendeu? Então, nós vivemos um tempo parecido com esse. Um tempo onde as pessoas, na sua vida religiosa, não tinham mais, de fato, um relacionamento com Deus. E como a vida de um judeu era inseparável da religião, eles começaram a fazer na igreja coisas que não conduziu ele à vontade de Deus. Jesus fala assim, então, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em covil de ladrões. Então, quero tratar 5 pontos rapidamente com você aqui. O primeiro ponto é, estabelecemos uma estrutura de vida religiosa, que a oração não é a coisa mais importante. Qual era a coisa mais importante a ser feita dentro do templo dos judeus? Oração. Qual o principal objetivo que eles tinham que ir até lá? A oração. Eles tinham que ir pelo menos 3 vezes no templo para orar durante o dia. E quem fosse impossibilitado de ir no templo, tinha que virar com seu rosto para a direção do templo e parar para orar no mínimo esses 3 momentos. Sim ou não? Como é que eles pegaram Daniel lá para jogar na cova do leão? Pegaram ele nisso aí, não é verdade? Ele morava numa casa com uma janela que dava na direção do templo. E ali ele fazia os seus momentos de ritual de oração, porque isso para ele era sagrado. Aí Jesus chega no templo, na expectativa de encontrar as pessoas ali orando. E o que eles estavam fazendo? Estavam comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Você sabe que naquele texto que o profeta Ezequiel, se não me engano, escreveu sobre o rei de Tiro, que é profeticamente também falando sobre Satanás, o que diz ali sobre ele? Você prosperou nos seus negócios. Perfeito era até que em ti se achou, e você prosperou nos seus negócios. Não é? Hoje, infelizmente, o foco da maioria dos crentes é prosperar nos seus próprios negócios. Eles não querem prosperar na igreja. Eles não querem prosperar na sua vida espiritual. Eles não têm como grande foco prosperar na sua vida ministerial.
O negócio delas é prosperar nos seus próprios negócios. Eu quero ter uma vida abençoada, eu quero vir na igreja, vou lá, mas eu quero é que Deus me abençoe. Você está me entendendo? De preferência, pastor, vamos fazer um culto chamado culto da bênção. A gente não precisa, porque aqui já é a casa da bênção. Você entrou, já está abençoado. Brincadeira à parte, né? Mas você está entendendo, não é? Então, como dentro do templo, virou um shoppingzinho ali, onde eles podiam ir lá e cuidar dos seus negócios. Você está me entendendo? Então, hoje as pessoas são assim. Elas estabelecem uma estrutura de vida religiosa, aonde a oração não é a coisa mais importante. Sabe o que eu mais escuto com relação à oração? Não tenho tempo. Não tenho tempo para orar. Mas, pastor, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo. Só que hoje o templo somos nós. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele vê a sua vida como uma casa de oração ou como um esconderijo de ladrões. Entenda uma coisa, quando que Deus classifica a gente como ladrão? Não é quando a gente vai lá nele e pega uma coisa dele para a gente sem ele deixar, porque isso com Deus é impossível, sim ou não? Mas é quando nós não damos a ele coisas que estão conosco e que são dele, quando nós não devolvemos isso a ele, ele diz que a gente é o quê? Ladrão. Não é o princípio do dízimo, se a gente não devolver para ele o dízimo, a gente é o quê? Ladrão. Você está entendendo? E se eu não devolvo um tempo de oração a ele? O que eu sou? Eu sou ladrão. Se eu não devolvo para ele um tempo, né, de leitura bíblica, vamos ficar só no dízimo. Devolve 2,4 horas. Você tem 24 horas, não é verdade? Devolve 2,4 horas de oração. 2,4 horas de leitura bíblica. No mínimo. Mas tem que ter oferta ainda, não é verdade? Né? Então, hoje as pessoas, elas organizam uma estrutura, porque olha só, aqui dentro do templo, eles organizaram uma estrutura. Ó, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. No templo, na planta do templo, estava previsto mesa e cadeira para eles ficar fazendo troca lá? Estava ou não estava? Não. Mas eles começaram, vamos botar uma coisinha aqui. Então, nós estabelecemos uma estrutura de vida religiosa, uma estrutura de vida de fé, aonde nós não colocamos, onde nós colocamos coisas que não eram para estar ali, não estava previsto, Deus não previu isso. Quando Deus idealizou a sua vida com Ele, tem coisas a mais aí, tem coisas que não eram para estar, e essas mesas, e essas cadeiras, não eram para estar ali, mas estavam. Então nós podemos chegar a uma conclusão muito fácil aqui, simples, que se você não consegue, por exemplo, orar, ler Bíblia, jejuar, que são as coisas mais básicas da vida de fé, é porque você estabeleceu uma estrutura de vida de fé errada na sua vida, botando coisas que não deveriam estar ali. E por que você botou coisas que não deveriam estar ali? Porque você acabou trocando o propósito pelo qual você está ali. Quando eu troco o propósito pelo qual eu estou em algum lugar, eu tenho que adequar. O templo não tinha sido feito para aquele propósito. Então, a nossa vida não foi feita para determinados propósitos. Então a gente tem que começar, a fazer as gambiarras. Então o primeiro ponto aqui é que nós estabelecemos uma estrutura de vida religiosa
em que oração não é a coisa mais importante. A coisa mais importante que eles deviam estar fazendo lá é orar. A coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida, porque hoje você é o templo, isso aqui é só o prédio, amém? Nós somos a igreja. É o quê? É orar. Quando a gente lê essa mesma história aqui, no Evangelho de João, olha como é que diz, está lá em João 2, do 13 ao 17, eu estou lendo no Almeida Revista Atualizada, fala assim, ó: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, não é? Tendo feito um azorrague, ou um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembre-se, lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumia. Então, juntando os dois textos, o que os discípulos viram em Jesus? Rapaz, viram a preocupação dele com a oração. E associaram isso a um texto das Escrituras Sagradas, que a gente vai ler daqui a pouco, que está lá em Isaías 56, 7. Ao zelo da tua casa me consumirá. Entendeu? Então, quando o zelo pela casa de Deus, pela igreja do Senhor, nos consome, é impossível nós deixarmos outras coisas consumir o tempo que a gente deveria dedicar à oração. Se você não está orando, é porque você, infelizmente, não tem esse zelo. Então, você deixa outra coisa consumir o tempo que era para você consumir orando. Você está me entendendo? Imagina só, pastor Marquinhos vai lá em casa, eu só tenho 1 litro de leite, e eu dou todo o leite para ele beber e tiro do mamar da minha filha. Está certo isso? O que eu estou mostrando para minha filha? Porque ele é mais importante que ela. Seria um absurdo, não é verdade? Ridículo. E é assim que é a vida de um crente que não ora. A vida dele é um absurdo. A vida dele é ridícula. Então, por isso que, né, nós não podemos, então, nós temos que rever a nossa estrutura de vida de fé. E vida de fé não fala somente uma vida religiosa, amém? Né? A fé, ela tem que pautar todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. Então, olha só, imagina que você estabeleceu uma estrutura, uma rotina de vida que te impede de orar. Você estabeleceu a sua estrutura de vida com base na fé? Você estabeleceu a sua rotina diária com base na fé? Você organizou a sua vida, o seu dia, a sua semana, o seu mês com base na fé? Não. Aí você ora para Deus abençoar a sua vida ainda? Não. Entenda uma coisa, irmãos, olha aqui. Sabe, às vezes nós temos um entendimento bíblico errado das coisas. Deus quer abençoar a sua vida, ou Deus quer te dar uma vida abençoada? Deus quer abençoar a sua vida, ou Deus quer te dar uma vida abençoada? Ele nos deu uma nova vida, é ou não é verdade? Sim ou não? E essa nova vida é uma vida abençoada. Só que tem gente que vive a velha vida e pede para Deus abençoar essa vida. Deus não abençoa a nossa vida. Deus, Ele quer que a gente troque uma vida maldita, é uma troca, não é? Por uma vida abençoada. Ele compara a vida a uma roupa, sim ou não? Ele fala assim: vistam-se com a nova. A Bíblia fala em Efésios 4, se dispam da velha natureza, renovem a mente e se vistam com a nova
natureza. Ele compara a vida a uma roupa que a gente usa. Para a gente entender que Deus não quer pegar aquela roupa que a gente tem e quer dar uma reformada nele. A Bíblia diz mesmo que não adianta pegar um remendo novo para remendar uma roupa velha. É ou não é verdade? Não está escrito? Sim ou não? Quando o filho pródigo vai até o pai, ele manda reformar a roupa dele ou troca a roupa dele? Que roupa era aquele com a qual ele chegou lá? A velha vida. E que roupa foi aquela que foi colocada nele? A nova vida. Uma vida de maldição, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, uma vida com uma estrutura que não comporta como é que eu posso falar? As atribuições da nova vida. Hoje os crentes têm uma vida, e a vida deles não comporta as atribuições da nova vida. Tem muita gente em casa, por exemplo, né, tanto o homem quanto a mulher, e a vida deles não comporta as atribuições de casados. Você já viu isso? Eles não conseguem cumprir suas responsabilidades. Entendeu? Casei, tá, e agora? Mas eu não estava preparado. Casei, mas eu não gosto de fazer. E sua vida não comporta as responsabilidades da vida de casado, né? Casou sem trocar de roupa. Você está entendendo? Então, nós vemos também na parábola da grande festa, uma pessoa que estava lá com a roupa errada. Sabe que aquela festa representa o céu, né? E a roupa representa o quê? A vida. A pessoa chegou no céu com a vida errada. Claro que isso não vai acontecer, mas é só para você entender como isso é importante. Nós somos convidados para a ceia do Cordeiro. Não é verdade? A gente vai estar nessa festa, a gente não vai chegar lá, mas se chegar com a velha vida, uma vida que tem uma estrutura que não comporta os deveres, a rotina da nova vida. Então você tem que mudar de roupa. Você tem que rever as estruturas. Porque você planejou a sua vida, a sua rotina diária, a sua rotina semanal, a sua rotina mensal, não pela fé. Porque se fosse pela fé, você nunca negociaria tempo de oração. Você nunca negociaria tempo de servir a Deus. Você nunca negociaria tempo de leitura bíblica. Você não negociaria. Hoje, por exemplo, quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? O que elas estão fazendo? Tem gente em casa vendo TV, tem gente em casa jogando joguinho, tem gente em casa que era para estar aqui, que está aqui. Eu não sou profeta, mas eu aposto que deve ter alguém mexendo no Instagram. Se é que não tem alguém aqui mexendo no Instagram. Você está entendendo? Não é? Fazendo nada. Cara, uma vida de fé, isso não é plano de uma vida de fé. Vocês estão entendendo? Não é. Segundo ponto, estabelecemos uma estrutura de vida religiosa, onde invertemos a razão de sermos igreja. Eu já até dei uma palhinha no de cima, mas eu quero falar especificamente sobre isso agora. Nós acabamos invertendo a razão de sermos igreja. E nós precisamos ter o cuidado para não inverter a razão por sermos igreja. Lembra? Tudo isso, Satanás essa brecha na nossa vida, gerando tempos difíceis. Você está me entendendo? Não é? 2 Coríntios 5,15, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ó, vou ler de novo, acompanha ali, está ali? Ele morreu, quem é que morreu aqui? Quem que morreu? Jesus. Ele morreu por todos quem? Por todos nós, para que os que vivem
Só para ter certeza, quem está vivo aí? Está vivo? Aleluia. Então isso aqui é para você. Amém? Não é para os crentes só, é para os que vivem, não é? Não vivam mais para si mesmos. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que leva uma pessoa a dizer que ela não tem tempo para as coisas de Deus? Fala aí. Hã? Ela está vivendo para ela. Entendeu? A igreja, para essa pessoa, não se torna a razão da vida dela, se torna só mais uma coisa que ela faz. Você está me entendendo? Não é? Ó, Jesus transformou a vida de Pedro. Ele falou assim: Pedro, venha, que eu vou te fazer pescador de gente. Se você, assim, der uma estudada bem profunda na vida de Pedro, você vai ver que Pedro nunca parou de pescar peixe. Nunca parou de pescar peixe. Mas ele mudou o propósito pelo qual agora ele pescava peixe. Tanto que uma vez, Jesus mandou ele pescar um peixe, e disse que dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Não, na verdade, pega ela e paga o meu e o seu imposto para a gente entrar no templo. Mudou o propósito. Você está entendendo? É óbvio que ele não pescava tanto quando ele pescava antes, não é? Mas ele nunca deixou de pescar, até porque um bom pescador nunca deixa de pescar, não é verdade, pastor Marquinhos? Não é nem que seja por prazer, mas mudou o propósito. Você está me entendendo? As pessoas em geral não mudam o propósito da vida delas. Eu entreguei a vida para Jesus, sei que ele morreu por mim, que agora tem que ver com ele, por ele. Bom, então eu vou continuar trabalhando para conquistar minhas coisas, e agora, além de continuar trabalhando para conquistar minhas coisas, que eu já fazia antes, eu vou ter um Deus que vai me abençoar para mim conquistar mais fácil. Deus prometeu facilidade, então. O Senhor prometeu uma vida mais fácil? Não, ele prometeu uma vida melhor. E em que circunstância da existência do ser humano o melhor é o mais fácil? Em nenhuma circunstância da vida humana o melhor é o mais fácil. O melhor sempre é o mais difícil. A porta é estreita, o caminho é difícil. Fala, irmã. Aí, ó, vai ser colhido com alegria. É ou não é verdade? Então, quando eu mudo o meu propósito, como eu falei, né, no ponto anterior, é óbvio que eu vou tentar estabelecer uma estrutura dentro da minha vida religiosa de fé para cumprir esse propósito. Mas o propósito da vida de fé não é livre. Não. O Senhor nos chamou e nos escolheu para um fim específico. Então, sabe, não é você escolher o seu propósito. Ah, mas eu gosto tanto disso. Eu falo, o que você gosta na vida não é o que vale. Você tem que descobrir para que você foi feito. Por que Deus te fez? Qual foi o plano que Ele escreveu para você que você está na barriga da sua mãe? O que Ele predeterminou para a sua vida? O seu sucesso não é fazer alguma coisa que você goste ou que você consiga gerar um bom resultado, simplesmente. O sucesso da nossa vida está a gente descobrir no Senhor qual o propósito para o qual Ele nos criou. E Ele já está dizendo que o foco é Ele, o foco é a igreja. Quer dizer, a igreja, ela passa a ser a razão de eu trabalhar, a igreja passa a ser a razão de eu ser um bom marido, a igreja passa a ser a razão de você ser uma boa esposa, ser um bom pai, ser uma boa mãe. É ou não é verdade? Qual a razão que eu tenho no mundo para ser um bom marido? Agora, qual a razão que eu tenho na igreja para ser um bom marido? Olha só o nível. Você está entendendo? Você eleva o nível lá em cima. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, como o céu é na terra. Não é sempre ser pai no mundo, agora eu vou ser pai por causa da igreja. Igreja não é por causa da congregação, da denominação, não, é o corpo de Cristo. Olha o valor que a igreja tem para Cristo.
Ele deu o seu próprio filho para ela existir. Olha a importância que isso tem para ele. Você está entendendo? Então é óbvio, entendeu? Até porque não há relacionamento com Deus fora da igreja, porque relacionamento com Deus está dentro de uma aliança, e como para ter relacionamento com Deus antes tinha que ser judeu, hoje tem que ser igreja, não é? O batismo, né? E quem é batizado, quer dizer, nem todo mundo que é batizado é igreja, alguns só frequentam a igreja, mas a gente tem que ser igreja. O que é ser igreja? É ser igreja quando tudo na minha vida agora gira em torno de eu suprir e alcançar as exigências que a igreja me faz. Entenda uma coisa, o que são as exigências da igreja? São as exigências da nova aliança. A igreja é um ambiente criado pela nova aliança. Quando eu me esforço para atender às exigências dessa nova aliança, e a minha vida gira em torno disso, rapaz, eu vou ser abençoado. O que é família? Quer dizer, o que é matrimônio? Matrimônio é um ambiente gerado pelo casamento de um homem com uma mulher. Agora, se eu me esforço, eu como homem, para atingir e cumprir as exigências matrimoniais, eu não vou ser um homem melhor do que eu era antes de casar? Claro que eu vou ser. Com certeza. Então, quando eu decido viver em função da igreja, cara, tudo que eu faço agora é porque eu quero atingir um padrão que me é exigido pela aliança que eu tenho com o meu Deus. Não, você entende que a vida muda completamente? Só que o que a gente faz? Hoje a gente tem uma aliança com Deus e eu uso a igreja para atingir os meus objetivos. Pastor, ora por mim por isso, ora por mim por aquilo, ora por mim por aquele outro. Não é verdade? Não é? As pessoas não se preocupam com a igreja, se preocupam com ela mesma. É só ficar meio chateadinha, ou ver um problema na igreja, qual é o primeiro pensamento delas? Eu vou procurar outra igreja para mim. Imagina você fazer o seu casamento. Primeiro problema que você tem, você quer trocar de casamento. Você é sinal que você amava mesmo essa pessoa aí? Não é amor, diz o profeta que era cilada. Não é verdade? Então, né? Por favor. Então as pessoas, né, em vez de trocar de vida, elas querem trocar de igreja. É uma realidade. Terceiro, falta 2 minutos, é mais 3 ainda, mais 2. Estabelecemos uma estrutura de vida religiosa sem zelo, sem o zelo que devemos ter pela igreja. Como que a gente vê isso? Geralmente, os compromissos que a gente assume com a igreja vem antecedido por um se. Fala assim, se. Se. Se não chover. Se não chegar uma visita na minha casa. Se eu não for convidado para uma festa de aniversário, de casamento, chá de fralda, chá de panela, churrasco, se não for feriado, se não for dia dos pais, se não for dia das mães, se eu não tiver de aniversário, se meus filhos não tiverem de aniversário, são os sis da nossa vida. Nós não temos um compromisso absoluto. Nós colocamos se. Se eu não estiver cansado, se eu estiver me sentindo bem, não é verdade? No tempo que a Bíblia foi escrita, o que acontecia quando alguém estava se sentindo mal ou doente? Fazia o que com essa pessoa? Levava para o templo. Não é verdade? Que as pessoas acreditavam que a oração do justo tem muito poder. Sim ou não? Hoje, o que as pessoas fazem quando estão assim, meio dispostas? Estou com uma dor ali, uma dor de cabeça. O que elas fazem, pastor Marquinhos? Elas pedem oração ou ficam em casa? Fica em casa, deitado no sofá. Irmão, isso é o retrato do fracasso da fé. Você concorda comigo ou você acha que eu estou exagerando? Cara, isso é o retrato do fracasso da fé.
E naquele tempo não tinha Uber, não tinha carro, não tinha biarticulado de Curitiba. As pessoas tinham que vir, ó, andando. Você está me entendendo? Porque na verdade, a questão não é indisposição. A questão é que de fato eu não quero ir, então qualquer coisa que eu tiver como uma boa justificativa eu vou usar. E são boas as justificativas. Boas que se a gente dissesse, não, você está errado, a pessoa vai achar que a gente é um insensível, não é verdade? Sim ou não? Não, como? Não, mas né, é um fracasso da fé. Essa é uma grande realidade, não é? Então não tem o zelo pela igreja, porque vem pelo si. Né? Lembrando que a grande expressão de zelo pela igreja é qual? É oração, mas só orar? Não, orar pela igreja. Né? Qual a coisa mais importante na nossa vida aqui na terra? A igreja. Então eu tenho que ser um marido para atender o padrão da igreja, um pai, padrão da igreja, mãe, padrão da igreja, profissional, padrão da igreja, cidadão, padrão da igreja. Eu estava na passeata ali, esses dias ali, um monte de gente, entendeu? Não é? A Lara estava comigo, entendeu? Bem perto da barraca ali, achamos um iPhone, eu acho que era o 12, eu acho, entendeu? Peguei, juntei, botei em cima da cadeira assim, falei, daqui a pouco vai vir alguém. Daqui a pouco, eu fiquei cuidando, né? Daqui a pouco veio uma mulher, tipo assim, quem já perdeu o telefone aí? E se perdeu um iPhone, pior ainda, né? Ela veio assim, olhando. Eu falei assim, rapaz, é essa mulher aí, deixa ela chegar mais perto. Ela chegou, perdeu o celular, esse aqui é. Por que eu devolvi? Padrão da igreja. Você está me entendendo? A gente não pode ficar com coisa que é da gente, que não é da gente, não é verdade? Entendeu? Não, muitas outras pessoas fariam o quê? Não devolveriam, né? Quarto ponto aqui, nós precisamos deixar Jesus derrubar estas estruturas. Aquelas pessoas que ele expulsou ali, representam os interesses, não é? Os sonhos, as vontades que nós temos, que fazem com que a gente estabeleça uma estrutura na vida da gente, que não comporte uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida servindo ao Senhor. Você está entendendo? Porque toda a estrutura que você estabelece consome alguma coisa de você, é uma verdade? Uma realidade. Então tem que deixar Jesus destruir. Mas por que as pessoas não queriam deixar Jesus destruir isso aqui? Porque a gente se acostuma e se apega a essa estrutura. E quando uma estrutura é tirada da nossa vida, é que nem perder emprego. Quando você perde emprego, você se sente seguro ou inseguro? Inseguro. Porque a sua confiança não está em quem? Qual é a fonte do seu sustento? É Deus ou é o trabalho? É Deus. O trabalho é o quê? O trabalho é o meio. Você está entendendo? A fonte do que Deus dava para os judeus era o templo ou era Deus? Era Deus. Muitas vezes a gente não deixa Deus mudar as estruturas, porque nós não queremos mudar os nossos interesses, porque nos sentimos inseguros. Então, sabe, tem que deixar Ele destruir essas coisas na sua vida, entendeu? Se Ele não destruir, você não vai, né, viver a vontade de Deus. E quinto ponto para a gente encerrar aqui, sem uma estrutura de vida, de oração, o Senhor não aceita o que nós fazemos. Irmãos, e aqui está a grande tragédia da nossa vida espiritual. É Deus não aceitar o que a gente faz. Lá, bem no início da Bíblia, o Senhor já nos alerta da tragédia que é a gente crer em Deus, mas ter uma vida onde Ele não aceita o que a gente faz. E Ele nos dá esse alerta, contando para nós a história de Caim e Abel. Você está me entendendo? Olha a tragédia que aconteceu na vida de Abel. Você sabe que Abel, ele foi o primeiro ser humano amaldiçoado na face da terra? Se você fizer estudo sobre maldição,
Caim. Isso, Caim. Quando Adão e Eva pecaram, se você observar, Adão não foi amaldiçoado. Eva não foi amaldiçoado. A serpente e a terra foram amaldiçoadas. E o nome da palavra é Ará. Fala assim, Ará. Essa mesma palavra que Deus usou para amaldiçoar a terra e a serpente, quando Caim matou Abel, Deus profere essa palavra sobre Caim. Entendeu? Por isso que, representando a quebra da maldição, a arca encalhou no monte Ararat. Esse A que antecedeu é um A de negação. Na língua portuguesa também o A, em muitas palavras, representa a negação. Entendeu? Mas por que a primeira pessoa amaldiçoada foi Caim? Por quê? Porque o Senhor não aceitou o que ele fez. Entenda uma coisa, ó. Tem uma diferença entre Deus reprovar o que você faz de errado e Deus não aceitar o que você faz de bom. Tem uma diferença muito grande. Deus sempre reprova o que a gente faz de errado, mas nem sempre Deus rejeita o que a gente faz de bom. E na Bíblia, nós vemos Deus sempre rejeita o que a gente faz de errado, mas na Bíblia a gente vê, na vida de algumas pessoas, que se torna uma tragédia, quando Deus rejeita até o que a pessoa faz de bom. Porque Caim, uma pessoa que está fazendo algo bom, indo levar aquela oferta lá para o Senhor, mas Deus rejeitou aquilo que ele fez. Você está entendendo? E por que ele fez isso? Em Isaías 56:7, que é o texto que Jesus usa, não é? Está escrito que a minha casa será chamada casa de... Ele está se referindo a esse texto de Isaías 56:7, diz assim, ó: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Agora explica por quê. Entendeu? Primeiro, Deus disse, ó, minha casa, o meu monte, é chamado de casa de oração. Qual era o monte do povo judeu? O monte do templo. Qual é o nosso monte? A igreja. A igreja é o lugar alto que o Senhor nos coloca, aonde as portas do inferno, aonde os nossos inimigos não nos alcançam, da onde vem o nosso socorro. Eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. Que monte era esse? O monte do templo. Qual é o nosso monte hoje? De onde vem o nosso socorro hoje? Da onde? A gente sabe que é na igreja que a gente tem socorro, né? O Fábio me arrumou um amigo dele meio doido lá Todo dia o cara passa lá pedir oração para mim. E hoje ele passou lá, pastor, eu estou com um negócio ruim nas minhas costas aqui, ora por mim. Ele sabe de onde vem o socorro. Não é verdade? Não é? Então ele diz, ó, também os levarei ao meu santo monte. A igreja é o nosso monte. Nós estamos em lugares altos em Cristo, amém? E os alegrarei na minha casa de oração. Então ele diz que esse monte, né, no nosso caso hoje é a igreja, e que esse monte para Deus é uma casa de oração. Aí ele diz outra coisa, ele fala assim, ó, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada. Quem que iria chamar? As pessoas. Casa de oração. Então, o que o Senhor está dizendo? Eu só vou aceitar o que as pessoas fizerem na minha casa de oração se elas entenderem que aquele lugar é uma casa de oração. Se elas não entenderem que aquele lugar é uma casa de oração, eu não vou aceitar o que eles fazem. Eu vou levar eles para lá, mas só vou aceitar o que eles fizerem lá se eles a chamarem de casa de oração. Só que hoje o templo não é mais um templo físico,
é um templo de pedras vivas, nós somos pedras desse templo. Aí eu te pergunto, você pode chamar a sua vida de uma vida de oração? Se você não pode chamar a sua vida de uma vida de oração, e não estou perguntando se você ora, mas se você pode chamar a sua vida de uma vida de oração. Se você não pode chamar a sua vida de uma vida de oração, eu não sei se você entende que tem diferente entre orar e ter uma vida de oração, jejuar e ter uma vida de jejum. Qual a diferença? É que se algo faz parte constante da sua rotina diária, você pode dizer que aquilo de fato faz parte da sua vida. Se não, é algo que você faz esporadicamente, não é? Você não tem a vida daquilo, não é? Você pode chamar uma pessoa de trabalhador que trabalha 2 vezes por semana? Não, a pessoa tem que trabalhar no mínimo de 5 a 6 vezes por semana. Esse é trabalhador, não é verdade? Ele não simplesmente trabalha, ele é trabalhador. Então olha só, se você não pode chamar a sua vida de uma vida de oração, entenda, o que você faz para Deus Ele não aceita. E não é eu que estou dizendo, é Ele que está dizendo. É por isso que Jesus quebrou as cadeiras, quebrou as mesas, pegou um chicote, bateu em todo mundo e falou: tira esses animais daqui. O que representava os animais? Aquilo que Deus exigia deles na primeira aliança. Tira daqui. Eu não quero isso. Hoje a gente não oferece animal para o Senhor. A gente oferece a nossa vida. Tira daqui. Eu não quero mais isso. E eu creio que esse é um dos motivos que Ele diz: não é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus. Eu quero trazer essa palavra de alerta para você nessa noite. Amém? Recupere o seu zelo pela casa do Senhor. A igreja é o centro da sua vida. Não está num dia da semana. Não. Tudo que você faz nessa terra tem que ter o objetivo de atingir as exigências da nova aliança. E essa nova aliança cria um ambiente chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Ore. Tenha uma vida de oração. E ore pela Igreja do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, assim na terra como? Aí depois você fala do seu pão. Depois você fala das suas necessidades. Mas busque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a justiça dele, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos corrigir a nossa vida. Como nós precisamos estabelecer uma estrutura, Senhor, que nos favoreça em cumprir as responsabilidades da nova vida. Entendemos, Senhor, que o Senhor não quer nos dar o Senhor não quer abençoar a nossa vida, o Senhor quer nos dar uma vida abençoada. E quantas pessoas, Pai, aqui estão querendo que o Senhor faça um remendo com tecido novo nessa roupa velha. Só que se eu fizer isso, essa roupa vai ficar mais rasgada ainda. Quantos aqui estão clamando para que o Senhor derrame vinho novo num odre velho? Oh Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Fale com o teu povo agora, Senhor.
Ore você agora em nome de Jesus enquanto toca esta Minhas canção. vontades eu não quero mais viver. Oh Espírito de Deus, E eu sou tão dependente de você, Deus. E então vem oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. E então vem e toma o teu lugar. Gere, Senhor, arrependimento. Gere, Senhor, consciência do pecado. Eu te convido, vem reinar em mim. E então vem e toma o teu lugar. Oh, aleluia! E então vem e toma o teu lugar. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. E eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. E eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim. Vem habitar em mim. E eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim. Vem habitar. Diga, eu sou. E eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim. Vem habitar em mim. E eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim. Vem habitar. E eu não quero, diga, que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Aleluia! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.
Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então não deixes que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Amém? Deus te abençoe.